Tricolor, um bom dia a todos, bem-vindos ao canal do Fluminense. Bom, vamos trazer aqui algumas notícias, né, dessa possível janela de transferência do Fusão. Podemos ter saídas importantes, podemos ter chegadas. Eu vou estar reagindo aqui ao conteúdo do Gabriel Amaral, lá do Raiz Tricolor, então todos os créditos a ele. Ele trouxe aqui algumas informações sobre possíveis saídas, possíveis chegadas, a saída do Freitas. O Barcelona, mano, não é o Barcelona de Guayaquil não, é o Barcelona da Espanha. O Barcelona estava de olho no Freitas, estava ali monitorando a situação do zagueiro, ele que é tão contestado pela nossa torcida, inclusive por mim, mas enfim, talvez seja hoje o nosso melhor zagueiro no momento. A gente teve aqui o Midian, que jogou contra o Cruzeiro e fez um ótimo jogo, mas talvez o Freitas seja o nosso melhor zagueiro, cara, e ele está sendo monitorado pelo Barcelona e possivelmente vai chegar outra proposta do Bolonha. O Bolonha, que fez uma proposta no começo do ano de 5 milhões de euros e foi recusada pelo Fluminense, deve aumentar essa proposta para 8. Então vamos aguardar aqui. Também é possível a saída do Guinácio. Bom, se sair esses dois, vamos ficar com 3 zagueiros. E também o Igor Rabelo pode também estar saindo. O Igor Rabelo, que não vem jogando, só fez 2 jogos na temporada, se eu não me engano, e foi lá no começo do ano, no Campeonato Carioca. O Zubeldia não põe ele para jogo, então possivelmente deve sair também. Então o Fluminense vai precisar ir atrás de jogadores, vai ter que ir no mercado. Então bora acompanhar aqui, bora reagir aqui ao Gabriel Amaral. Mais uma vez, peço você para deixar aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Tô vendo muita gente na parada da Copa do Mundo, abordando e falando, enfim, a gente vai abordar a notícia aqui sobre contratações de jogadores. Jogadores que podem chegar, jogadores que o Fluminense precisa reforçar o seu elenco. E de fato concordo, o Fluminense realmente precisa reforçar o seu elenco. Mas acho que também é justo a gente falar aqui sobre saídas. E não só as saídas que o torcedor quer. A gente também vai falar sobre isso até porque tem notícias. Mas as saídas que, infelizmente, a gente vai precisar. Roda a vinheta. Eu sou Gabriel Amaral, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, deixa aquela moral aqui pra gente, seja bem-vindo, você guerreiro. E você guerreira, aqui é o canal Raiz Tricolor. Vamos lá, cara. Como foi prometido, eu falei aqui que a gente tem notícia, Então vamos começar pela notícia. Uma matéria do Pedro Brandão, lá no Jornal Lance, diz o seguinte, que o Fluminense aguarda propostas por Freitas e que essa venda aproximaria o retorno do Nino. A matéria diz que o Fluminense está esperando uma proposta pelo Freitas nessa janela de transferências, que recusou a proposta de 5 milhões de dólares, 5 milhões de euros, perdão, do Bolonha na virada do ano. Eles sinalizaram com uma contraproposta que nunca apareceu, mas oficialmente seria uma contraproposta de 8 milhões de euros. E que naquele período o Fluminense estaria disposto a abrir conversas na faixa de valor de 8 milhões de euros. Só que, no entanto, não rolou e o Freitas está valorizado e pode até aumentar a pedida, o Fluminense, nessa negociação, e que os rumos dessa provável negociação vão depender de quanto o mercado vai estar aquecido e da necessidade do Fluminense. Porque perder o Freitas seria ruim para o Fluminense. Você pode achar o Freitas um merda, mas assim, é a nossa melhor merda. É o cara que mais jogou nesse primeiro semestre, 29 jogos, A gente ontem lançou um vídeo aqui no canal mostrando como a Itália enxerga o Freitas e como por várias vezes, de um lado do outro, Tanto a gente tá embebido ali na raiva, no ódio por alguma coisa, ou até mesmo isso provoca na gente uma falta de visão positiva sobre um jogador, ou até visão negativa sobre um jogador. A gente quer tanto que dê certo. Por exemplo, dar uma opinião aqui polêmica, tá? Vi o jogo de domingo, achei boa a atuação do Midian. Achei muito seguro pelo alto. Aí você tá perguntando, tá bom, Gabriel, essa aí não é opinião polêmica, essa época todo mundo teve. Pois é. Ainda assim, eu achei que o Neiser Villarreal foi muito mal, o centroavante dos caras, perdeu muita chance. E voltando pra casa, no voo de volta, eu pensei o seguinte, falei, cara, vi um estalo assim, acabei o fio, tava dormindo, nem comentei com ele. Falei, cara, por que o centroavante adversário teve tantas chances se eu considerei que os 2 zagueiros foram bem na partida e principalmente o Midian? Chegando em casa, um hábito que eu tenho com meu filho, toda vez que o Fluminense faz gol, o Fluminense tem que fazer gol, pelo menos, Eu vejo os melhores momentos com ele, E fui ver os melhores momentos e eu sempre vejo ele ver ali perguntando qual é o nome do jogador e etc, que
Ele só sabe até agora Savarino, JK, Ganso, Fábio e tá aprendendo Guga. Chamou a atenção o cabelo do Guga pra ele, nesse jogo agora. E eu fico prestando atenção em coisas que de repente durante o jogo, ou vendo os melhores momentos 1, 2 vezes, eu ainda não percebi. E faço essa experiência, vai lá no canal da Gazeta TV e veja os melhores momentos. O Neiser Villarreal tá chegando 3 vezes com muita liberdade dentro da nossa área e ele não faz o gol porque ele não é o Caio Jorge. Em pelo menos 2 dessas 3 o Midian tá bem atrasado. Ele errou uma outra saída de bola. Tô falando que o Midian foi mal não, tá? Só pra deixar claro aqui. Gosto do Midian e acho que tem potencial para ser o nosso melhor zagueiro. É só que às vezes a gente tá já condicionado, porque no geral o torcedor do Fluminense odeia o Freitas, e o Freitas deu muitos motivos em vários anos para isso, que quer muito que o Midian dê muito certo, e de fato o Midian foi bem no jogo, mas não quer dizer que ele foi perfeito no jogo, né? A gente teve problemas de desatenção e de marcação, por exemplo, tem uma bola cruzada na área, que o Midian olha para trás, o Neiser Villarreal tá ali, ele olha para trás e o Neiser tá acabando saindo pro gol. Tem outra que ele ganha na explosão, o desvio, que na verdade ele fura, né? Não consegue uma jogada pela esquerda, que vem o passe para dentro da área e o Villarreal não consegue escorar, ele estava livre porque o Midian tinha deixado. Então não foi uma atuação perfeita, acho que com o tempo, não estou exigindo aqui, tá? Porque eu já sei que vai vir aquele comentário, Gabriel, agora tá botando defeito no Midian. Não tô, tá? Não tô. Mas como eu falei, eu sei que a opinião já era um pouquinho polêmica, né? Mas voltando lá para a situação da contratação, então perdi a linha aqui com o Midian, né? Gastei tempo do vídeo, aí é complicado. Preciso de... Mas também, para dar opinião merda, atrapalha o vídeo, né? Eu tô prevendo os comentários. Mesmo quando era criticado pela torcida, Freitas não deixou de ser um ativo importante do clube. E aqui vem um ponto, tá? Que virou piada nas redes sociais. O zagueiro tem características técnicas e físicas que agradam ao futebol europeu. Concordo com isso. De fato, a gente viu os próprios europeus relatando isso. E que ele já foi consultado até pelo Barcelona. Não é de Guayaquil, o Barcelona da Espanha, mais uma vez. Eu posso falar isso aqui, não vou dar exatamente a fonte, certeza. Até porque, por mais que o pessoal do Fluminense não esteja muito, né, de boas com a gente do Jornada, eu tenho minha ética jornalística, né, quando falo com fontes também, né, por mais que gere problemas, etc., está tudo 100% garantido. E como a pessoa me falou em off, mas em, creio que fevereiro, apurando uma questão do Hulk, eu tinha ouvido isso daqui de uma fonte bem fidedigna. Não publiquei na época, por quê? Porque não tinha muito contexto. Uma consulta do Barcelona naquele momento pelo Freitas, e era uma notícia antiga, essa consulta do Barcelona aconteceu ainda na temporada 2025, naquele momento não entrava muito no caso. Pedro Brandão apurou agora e deu essa notícia. Você pode pensar, Gabriel, isso é piada, né? Gabriel, tá defendendo e etc. Não, você pode dizer que é piada o Barcelona ter consultado o Freitas, mas vamos lembrar, o Materazzi, um zagueiro muito respeitado na Europa, elogiou o Freitas pelo Mundial. Então muita gente, aí é o outro lado da moeda também. Muitas das vezes a gente olha número de jogador e fica naquela paranoia de que esse jogador é muito bom porque olha os números. Quem olha só os números do Freitas acha uma maravilha. Não vê as seguidas semifalhas que ele tem em cada jogo que não geram um gol, por exemplo, né? Então, por várias vezes a gente faz isso também, né? Olha um jogador de lá, como que não vai trazer esse jogador? Olha só, o cara nunca se machuca, o cara fisicamente é um touro e tal, e aí pega só os vídeos de melhores lances. O Freitas tem um monte de melhores lances. Esses vídeos de melhores lances não tem os piores, né? Então a gente, né, tá dos dois lados da moeda. E aí, bem, essa era uma das matérias, e a outra foi um vídeo do Rodrigo Dias, do Ligados no Flu. A informação dada por ele é de que o Ignácio começou a receber sondagens para poder deixar o Fluminense, sondagens do norte, né, da América do Norte, tanto da MLS quanto do futebol mexicano, tá? O Igor Rabelo é outro jogador, esse eu confesso que não estou sabendo ainda de nada, não vi nenhuma notícia direta, mas que tanto representantes de equipes do México e dos Estados Unidos, né, da MLS, procuraram o staff do Ignácio. Não chegou nenhuma proposta oficial no Fluminense, ainda está no início da janela, ainda está muito naquela procura, né? E que foram apenas contatos informais para poder saber tanto condições, valores de salário, para poder saber como é que seria numa eventual janela de transferências. Vamos lá, tá? Acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre essa zaga. Porque a gente tem uma expectativa muito grande da contratação do Nino e eu acho justa, tá? A gente tem uma expectativa muito grande no Midian e eu acho justo. O cara foi o melhor zagueiro do Campeonato Uruguaio. O cara foi um dos melhores jogadores do futebol uruguaio em 2025, né? O colombiano Julián Midian.
Né? Eu ia falar até que como é que esse cara não tá na seleção uruguaia. Vou repetir, como é que esse cara não tá na seleção colombiana, apesar de ter grandes zagueiros na seleção colombiana. Um deles, inclusive, o Lucumí, que é irmão daquele Lucumí, e que era do Bolonha, né? Também, futebol italiano. Mas, cara, a gente fica nessa expectativa, só que o cenário ele é devastador pra gente. Por quê? A nossa contratação pra zaga nesse ano, as nossas contratações foram James e Julián Midjan. Esses dois jogadores ficaram, entre aspas, dentro do elenco com a incumbência de substituir o Thiago Silva. Gabriel, não era uma substituição direta? Beleza, mas acabou sendo. O Thiago Silva e o Manuel saíram, o Thiago Santos também, e chegaram James e Midjan. Você vai dizer que o Midjan é uma reposição ao Thiago Santos, um cara de 5, 6 milhões de dólares. Você vai dizer que o James é uma reposição ao Manuel, um cara de 5 milhões de dólares. Não é. Esses dois jogadores foram contratados com valores para poder serem titulares do Fluminense. E nenhum dos dois conseguiu ter um rendimento, um por não ser escalado, o outro, até por ser muito escalado, mas ter dificuldade nessa transição, não tiveram ali rendimento maior do que o Freitas. O Midjan também não teve porque não jogou, 4 jogos só, né? Apesar de ter parecido bem melhor. Então, o Fluminense hoje tem um problema na zaga. E aí a gente está falando de saídas, né? O Ignacio hoje faz número no Fluminense. E aí eu posso virar e falar bem aqui. Se o Ignacio sair vai ser bom, porque vai dar espaço pro Davi Schwindt e pro Igor Rabelo, né? Talvez o Igor Rabelo saia também, mas são dois jogadores que não jogam no Fluminense. Não jogam, não são jogadores pro Osbeldi. Ele ficou só resetando ali entre Ignacio, Freitas e James. Ignacio, Freitas e James. Ignacio e James, Ignacio e Freitas, Freitas e James, Freitas e Ignacio. Só nesses 3. Só essas combinações. O Midjan foi utilizado 4 vezes. Uma no gramado que ninguém podia jogar, a outra com 3 zagueiros. A Vera, ele foi utilizado contra Cruzeiro e Vitória. Fez boas partidas nesses 2 jogos. O Midjan só entrou em furada. Como é que vai ser a reformulação da nossa zaga se a gente precisa mais vender do que comprar? Porque, novamente, tá? Novamente. E eu vou fazer uma análise só especificamente sobre isso. A gente precisa falar sobre o que vai ser o mercado do Fluminense. O Fluminense entrou no mercado de início de ano com dinheiro para gastar, beleza. O Fluminense comprou o Castillo por 13 milhões de dólares. O Fluminense comprou o Savarino, comprou o James, comprou o Guilherme Arana, comprou o Midjan. Tá faltando alguém aqui nessa conta que eu nem lembro agora. O Hulk não foi comprado, mas o Fluminense foi para gastar mais de 30 milhões de dólares dentro dessa janela. E não vendeu ninguém. E o presidente deu uma entrevista falando que o Fluminense precisa arrecadar em vendas pouco mais de 200 milhões de reais. Essas vendas vão sair da onde? Porque cada setor que a gente olha, ou a gente está ok e não pode perder ninguém. Por exemplo, a volância, acho que não precisamos contratar um volante. Em número, tá ok. E perder pode vir a ser um problema. Talvez o Bernal hoje seja o jogador que tem maior valor e vai importar menos para a equipe se a gente perder. Mas é talvez o único. No meio de campo você tem quem que o Fluminense pode perder, que vai gerar dinheiro e não vai fazer diferença. A gente só tem o Lúcio para a posição. Nas pontas, se a gente vender o Canóbio, você garante que só o Serna vai jogar bem no segundo turno, vai fazer o que o Canóbio fez no primeiro semestre? O Riquelme. O Riquelme está com um valor mais baixo do que deveria estar. A gente vender agora, a gente perde dinheiro. Ou talvez ganhe, já que ele também não joga. As laterais, a gente está de boa de perder um lateral nesse momento, a gente não tem garantias, né? O Samuel, pode perder o Samuel, beleza, mas a gente vai ganhar quanto com a venda do Samuel? Não entra dinheiro. Pensando em ganhar dinheiro, a gente não tem nenhum setor que a gente fala bem assim, além do Facundo Bernal, nenhum jogador que a gente fale bem assim, vende, que não vai fazer diferença e a gente vai fazer caixa. E a gente precisa fazer 200 milhões de reais em venda. No giro do Jornada da terça-noite, lá no Jornada do Catel 1902, o Dedé Noelê fez uma lista bem otimista com valores de jogadores. Se chegar uma proposta de 5 milhões pelo Soteldo, se chegar uma proposta pelo Freitas de 8 milhões, se o Canóbio for bem na Copa do Mundo e for vendido por 15 milhões de euros, e a gente foi fazendo essa conta toda, e o Bernal, e etc., e a gente chegou em 146 milhões de reais. Ainda faltavam mais de 54 milhões de reais para serem vendidos. Ele não vendeu o Martinelli, tá? Só para deixar claro. Isso aí não pode. Então a situação é complicada, a reformulação não é grande. A gente precisa pontualmente de alguns setores serem resolvidos os problemas. E aí se a gente fala de saída de jogadores que não vão gerar caixa, ou alguém acha que o Ignacio vai sair numa venda para a MLS por mais do que ele chegou. Difícil. Ou por mais do que 10 milhões de reais, por exemplo, que foi mais ou menos o que a gente pagou nele ao Sporting Cristal.
O Freitas pode ser uma ótima venda, mas aí a gente vai gastar esse dinheiro na contratação do Nino, que seria sensacional, e numa reposição pro Freitas. Porque vai jogar Nino e Midjan. E se sair o Ignacio e Freitas, fica o James, que já não é um zagueiro confiável, e a gente vai botar um moleque do lado dele pra sofrer ao lado do James? Ou o Igor Rabelo, que é semi-moribundo lá no Fluminense, que ninguém ouve falar. Então, essa janela ela é complexa. A diretoria do Fluminense vai precisar ser muito precisa nas decisões que tomou. E essa, vou ser justo aqui de separar, apesar do Mário continuar comandando as contratações, e isso está bem na cara quando o Hulk chega, e toda a negociação com o Hulk foi na gestão Matheus. Ele agradece primeiro ao Mário Bittencourt e depois fala do presidente do Fluminense. O Mário continua à frente das negociações de futebol, mas obviamente o Matheus é presidente e as decisões são tomadas no final das contas por ele. Para ser justo e fazer só o recorte da janela anterior, foi uma janela de muito gasto. O Fluminense não é mais mendigo. Não é o Fluminense que está vendendo almoço para comprar a janta que tem a 13ª maior folha do Brasileirão só. Não. É uma das maiores folhas. É um dos que mais gasta em contratações. E para ser justo, Savarino, Arana, James, Midjan, boas contratações do Fluminense. O Fluminense mirou bem no mercado e com o dinheiro contratou bem. Não pode não estar dando certo, mas contratou bem. Mas o Rodrigo Castilho fica aqui, ó. Isso foi a pior de todas. Porque se a gente tem que vender mais de 200 milhões de reais, tem que lembrar que só o Rodrigo Castilho 70, né? custou 70 milhões de reais. E a gente trouxe o Hulk depois. Ele era uma alternativa ao Hulk e a gente trouxe o Hulk 2 meses depois. É bizarro. Não precisava. Vamos confiar De Castilho, que a diretoria vai ser bem precisa, não vai fazer movimentos de loucura como fez na situação do Rodrigo Castilho. Movimentos daquele que você faz e passa uma semana e você se arrepende. Vamos torcer para dar certo, que esses movimentos na zaga sejam precisos e que o Thiago Silva volte, né? Vai que volta Thiago Silva e Nino e a gente ainda tem um Midjan de opção. Tô sonhando alto demais. Valeu! Então é isso, torcida do Fusão, né? Um videozinho de notícias aqui sobre possíveis saídas, possíveis chegadas, né? O Fluminense vai ter que contratar nessa janela de transferências, né? A nossa zaga não tá passando aquela confiança. O James não tem jogado bem. Temos o Igor Rabelo aí que também não joga, também possivelmente vai embora. Então o Fluminense vai ter que ir atrás de zagueiros. Esperamos que seja o Nino. Então é isso. Vamos ver aí quem que chega, quem que sai. Fique atento, se inscreva no canal, deixa aquele like e até o próximo vídeo.